Simpósio de Ciências Sociais é realizado na PUC Minas. Na entrevista especial sobre as eleições municipais, você vai saber mais sobre algumas propostas de governo da candidata do PSTU, Vanessa Portugal. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas promoveu, na última semana, o primeiro Simpósio de Ciências Sociais. Tendo como tema as cidades e as fronteiras, o evento contou com a participação de professores brasileiros e internacionais. Confira mais detalhes na reportagem de Tiago Souza. A última semana foi movimentada com a realização do primeiro Simpósio de Ciências Sociais. Com o tema Cidades e Fronteiras, a programação contou com abordagens voltadas para o interesse da sociedade. O simpósio ocorrerá durante vários dias, começando hoje pela mostra dos trabalhos de iniciação científica e pela palestra do professor Elésio Fernandes. Nos dias seguintes haverá uma apresentação de trabalhos que foram submetidos à comissão científica do evento e finalmente vai haver uma mesa redonda no último dia para discutir a pesquisa e extensão dentro do Instituto de Ciências Sociais. Na abertura, o convidado especial explorou o tema urbanismo, dando dicas importantes sobre mudanças necessárias na sociedade. Bom, a palestra se insere dentro de uma proposta muito interessante da PUC Minas de criar pontes entre os departamentos, entre os cursos e programas da universidade em torno de alguns temas que são centrais, que são comuns, né, na produção do conhecimento acadêmico. E um dos temas hoje mais relevantes é o tema das cidades, né, a questão do crescimento urbano, da urbanização. E já existe na PUC uma tradição de cursos na área do arquitetura e urbanismo, serviço social, direito, geografia, tratando de aspectos dos processos urbanos, e esse seminário se insere então nesse esforço de organizar, criar pontes mais sistemáticas entre esses diversos cursos e alavancar essa produção interdisciplinar. Com o crescimento econômico da América Latina e dos BRICS, as cidades se expandem, muitas vezes sem qualquer planejamento urbanístico. Conceitos como sociedade e sustentabilidade entram em foco, e o resultado dessas discussões vão construir as sociedades futuras. Eu fui convidado para fazer algumas considerações gerais sobre o que tem caracterizado o processo de crescimento urbano no Brasil, na América Latina e cada vez mais internacionalmente. Quais têm sido os principais problemas, as principais características desse processo, que a gente tende a tratar como um processo de exclusão socioespacial, porque o tipo de urbanização, o padrão de urbanização que tem sido implementado no Brasil e em outros países, sobretudo países em desenvolvimento, é um padrão cada vez mais questionado pela falta de sustentabilidade ambiental, pelos falta de justiça social, ineficiência econômica, irracionalidade administrativa. Quer dizer, nós estamos aí produzindo cidades injustas, perigosas, fragmentadas, insustentáveis, né? Então, a primeira parte é tentar discutir um pouco esse processo e as causas, né, desse padrão de crescimento urbano, para depois tentar sugerir algumas pistas, né, de como fazer uma reforma para que no futuro, né, os moradores da cidade, as futuras gerações, tenham melhores condições de vida nas cidades. Hoje você assiste a terceira entrevista da série especial sobre as eleições municipais 2012. Nossa equipe conversou com a candidata do PSTU, Vanessa Portugal, sobre alguns pontos importantes de suas propostas de governo. Confira. Olá, a entrevista de hoje do Espaço PUC é com a candidata Vanessa Portugal, que está tentando pela terceira vez a Prefeitura de Belo Horizonte pelo partido PSTU. Seja bem-vinda ao programa, Vanessa. Obrigada pelo convite. O trem urbano de Belo Horizonte vive de promessas há 25 anos. As linhas 2 e 3 nunca chegaram a ter suas obras concluídas. Os repasses de dinheiro estão vindo do Estado, União e município e iniciativa privada. Nesse tempo não faltou dinheiro, muito menos tempo para concluir essas obras. O
O que você pretende fazer no seu governo para que não continue se arrastando como vem acontecendo? O que faltou no último período foi vontade política. Nós entendemos que existem recursos para fazer essas obras. Basta que haja empenho político dos candidatos. E não teve vontade política, porque são candidatos que foram eleitos financiados pelas empreiteiras, montadoras e empresas de transporte. Na hora que se elegem, não fazem as obras necessárias para atender a população. Agora, nós pretendemos estender o metrô com recursos públicos, sem iniciativa privada, porque nós não pretendemos privatizar o metrô. Falando agora do metrô subterrâneo, né? Belo Horizonte é uma das cidades sede da Copa do Mundo que não possui esse tipo de transporte. E o trânsito daqui, como nós sabemos, não anda muito bem. Como você pretende, se você tem algum projeto para desenvolver esse setor aqui? O metrô subterrâneo, que pega as regiões onde não tem um leito da linha ferroviária, é importante que ele se desenvolva. Agora, as prioridades, ou seja, o que vem primeiro, são ainda as linhas que pegam o leito ferroviário, ou seja, as linhas de superfície. Porque o metrô até o Barreiro nos parece que é uma prioridade, até Betim, até Sabará, até Ibirité, então, que pegam as pontas onde estão a concentração de população que se movimenta para o centro da cidade para trabalhar. Esses são as prioridades. Nessa questão do transporte público, como ficaria a questão dos ônibus? Você tem algum projeto específico para BH Trans? Os ônibus, na verdade, o transporte rodoviário o transporte público é uma obrigação do Estado, um dever do Estado. A população paga imposto para ter direito à saúde, educação, moradia e transporte. Foi privatizado em Belo Horizonte há muitos anos. E isso faz com que a passagem seja cara e benefícios como passe livre para estudantes e desempregados não existam na cidade. Nós entendemos que é necessário municipalizar o transporte dos ônibus, municipalizar as linhas de ônibus para que se possa ter passagens mais baratas e passe livre para estudantes e desempregados. Por que passe livre para todos os estudantes e desempregados? Porque são pessoas que não têm renda, em sua maioria, mas que têm direito a circular pela cidade. Portanto, não podem pagar passagem. Nessa questão do Vale Transporte, você falou que pretende estender para todos os estudantes, inclusive de universidade e escola privada, porque eles não têm esse benefício hoje. Inclusive, na verdade, nem os de escola pública têm esse benefício hoje. Eles têm o MEI Passe. O ano passado foram apenas 1.200 estudantes que foram atendidos pelo MEI Passe. Esse ano não vai chegar a 10.000, no universo de mais de 100.000 estudantes. Inclusive, porque os estudantes de escolas particulares também ralam muito para pagar suas mensalidades. Não é verdade que pagar o transporte não é um peso excessivo nas suas vidas. E como eu disse, o serviço de transporte público é um serviço obrigatório, que nós já pagamos por ele quando nós pagamos o imposto. Ao pagar a passagem, nós estamos pagando 2 vezes por um serviço que é obrigatório, que é de obrigação do Estado. Nessa questão dos jovens, que a gente acabou mencionando assim de leve, como você vê a participação dos jovens hoje na política em relação à militância que existia no passado? A década de 80, o final da década de 70 foram, sem dúvida nenhuma, momentos mais efervescentes no país. E nós tivemos um pico, onde a presença da juventude foi muito importante na época do Fora Collor. Depois nós tivemos uma baixa da atuação da juventude, mas há uma retomada. Há uma retomada no Brasil e há uma retomada no mundo. O movimento no norte da África, em especial no Egito, foi um movimento protagonizado pela juventude. O movimento na Europa, contra os pacotes dos governos, é um movimento protagonizado pela juventude. Então, o nosso entendimento é que está aí na juventude, sempre esteve o cerne da mudança, porque é a juventude que traz em si o desejo de revolucionar e mudar a sociedade. Isso permanece, no Brasil também. Momentos com menos efervescência e momentos mais efervescentes. Mas a juventude sempre tem um papel protagonista na política de qualquer país. Belo Horizonte sempre foi uma cidade conhecida pelos seus eventos, Em 2009, houve o decreto que ficou proibido de ser realizado eventos em praças aqui.
Porém, no ano passado, o vereador Arnaldo Godoy, conseguiu fazer a promulgação da lei para que os eventos acontecessem de formas menores, né, com algumas restrições de horários e número de pessoas. No seu governo, como ficaria essa questão dos eventos na cidade? As praças da cidade, elas têm que ser livres e Belo Horizonte precisa de espaços para grandes eventos, né? Não faz sentido você ter, talvez o foco dessa discussão tenha sido a Praça da Estação, não faz sentido você ter uma praça de concreto que não seja para realizar eventos. Agora, é importante que se diga que no que diz respeito à cultura, o problema é bem maior do que esse, né? O financiamento da cultura hoje é completamente privado, não existe um fundo municipal de cultura, isso significa que os grupos alternativos da cidade não têm como se desenvolver. Então essa é uma das propostas, fortalecer o Fundo Municipal de Cultura. BH, nessa questão sobre os eventos, você tem algum projeto específico em relação ao jovem e à cultura? Como eu disse antes, nós precisamos descentralizar os espaços culturais da cidade e atuar sobre 2 focos. O primeiro deles é o que eu já falei na questão anterior, né? Recolher impostos das empresas que deixam de pagar e escolhem que tipo de arte que ela vai financiar, para fortalecer um fundo municipal de cultura que democraticamente distribua os recursos entre os grupos de arte alternativo que existem na cidade. O outro foco é que a juventude tem o direito de conhecer a arte que é produzida no mundo. E aí são os eventos que têm que ser produzidos pela prefeitura, de trazer e de oportunizar a juventude da cidade, inclusive a juventude da periferia, a juventude que não vem no centro da cidade, o contato com a arte e com a cultura universal. Para poder encerrar nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da Câmara Municipal. Qualquer prefeito que for eleito provavelmente vai enfrentar uma oposição maior do que vinha acontecendo nos outros anos, caso ninguém mude de partido após as eleições. Tratando essa questão, como você pretende fazer esses objetivos, as suas promessas de campanha, se realizarem como oposição na Câmara? Nós não temos promessas nossas de campanha. Todo o programa do PSTU é um programa que foi construído pelos trabalhadores organizados, pela juventude organizada. Nós temos certeza de uma coisa, nós não vamos manter o balcão de negócios que existe na Câmara hoje. A troca de favores, onde o prefeito, na verdade, compra os vereadores. E é daí que vem a unanimidade. Troca o voto do vereador por consertar a pracinha do bairro e colocar lá uma placa, vereador fulano de tal trouxe essa obra para cá. Como fazer isso? Através da pressão popular. Se nós temos um projeto que interessa a população, nós vamos chamar a população a pressionar a Câmara para que a Câmara aprove o projeto. Se não for de interesse da população que o projeto seja aprovado, o melhor é que não seja mesmo sendo de interesse do prefeito. Muito obrigada pela sua participação, Vanessa. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Raquel. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Quer participar do programa? Então envie o seu comentário para a gente. O e-mail é espaçopuc@pucminas.br. Você também pode entrar em contato por meio das redes sociais da PUC TV, Twitter e Facebook. Não perca o programa de amanhã. O convidado é o atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Márcio Lacerda. É às 5h30 da tarde e eu espero por você. Até lá, tchau!